Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu acordei virada na giraia para saber o que o tarô tem para nos falar sobre o segundo turno das eleições. Então, só recapitulando algumas coisas, eu abri algumas cartas, né, nesses tempos. A última carta que eu abri foi mais direta, né? Eu gravei um vídeo curtinho, apareceu o pajem de paus e eu falei que provavelmente o Lula iria ganhar. E se a gente for ver a porcentagem dos votos, ele ganhou, né? Só que faltou, digamos, 2% de votos para ele conseguir ser eleito no primeiro turno. Então, algo que eu sempre falo aqui é que o tarô, ele nos mostra energias disponíveis. Por isso que eu não entro muito nesse tema da previsão. Por quê? Porque o universo está em constante mudança, tudo pode mudar a qualquer momento. Então, o tarô ele nos mostra tendências ou energias disponíveis, mas tudo depende também da forma como a gente encaminha tudo, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque faltou 2% dos votos para o Lula ser eleito. E se as pessoas tivessem. Alô, Bink. Se as pessoas tivessem se engajado mais, né? O desencontro também das pesquisas, né? Talvez as pessoas que votam no Lula, elas não iriam ficar tão relaxadas, né? Ou, por exemplo, não iriam ter tantas abstenções. Então aqui a gente fala de energias disponíveis porque as coisas elas podem mudar a qualquer momento. Mas assim, reiterando, então, houve, né, uma vitória, assim, do Lula. Então, todos que chegam nesse canal aqui e respeitam o meu trabalho são bem-vindos. Eu espero que vocês respeitem o que eu vou falar aqui. Respeitem o meu trabalho, respeitem a minha leitura. E aí eu fiz uma leitura longa, eu falei sobre várias coisas fortes que eu vi que aconteceram, né? Por exemplo, aquela leitura longa, né, do universo, pessoas fechadas, né, para perceber, enfim. E até há 2 semanas antes das eleições, né, a carta que apareceu como conselho foi o 5 de copas, que é a decepção. Então, estava dentro do planejado, né, um resultado que nos decepcionasse a todos, porque não foi definido, né, ambos os lados. Vou abrir primeiramente 3 cartas para ver o que o tarot fala sobre energias disponíveis para o Lula e depois abrir para o outro candidato, tá bom? Então, nos concentramos para que o tarot nos mostre as tendências, as energias disponíveis para esse segundo turno, então, em relação ao Lula. O que o tarot ele nos mostra? A energia está favorável para o Lula ganhar? Bom, então vamos abrir mais uma carta. Então, aqui aparecem cartas muito boas. Olha, aqui como um passado, né? O 6 de ouros, o sucesso. Essa carta, ela apareceu na outra leitura mais longa que eu fiz, né? Inclusive nessa posição, como o sucesso. Então, essa carta é uma carta da terra, uma carta que fala de recursos, da própria natureza. E quando a gente entende esse tempo das coisas, né, que a vida ela precisa de um tempo para crescer, para tomar forma, isso significa o sucesso, de saber que a gente está plantando, que a gente está colhendo. Então, é uma carta muito positiva em vários sentidos. Aí, como um presente pro Lula, aparece aqui o 9 de ouros, que se chama ganhos. Essa carta, ela, vocês veem aqui esse desenho, né? Ela representa um final de um ciclo da Terra e um sinal de muita prosperidade, alianças com pessoas que podem fortalecer. E como tendências futuras aparece o 5 de copas.
Essa carta, ela apareceu, eu falei para vocês, né, na primeira abertura que eu fiz falando das eleições, que não foi só focado nas eleições, eu falei de trabalho, de amor também, apareceu o 5 de copas. Então ela representa assim um processo muito forte, né, da gente colocar expectativas muito altas em algo e e aí de repente aquilo não sai como a gente esperava. Mas aí eu perguntei, né, o que que pode ajudar a lidar assim com esse plano? Então aparece o 6 de copas, que é uma carta das emoções também. Talvez a gente precise coletivamente lidar com as nossas emoções, lidar com as nossas decepções. E aí o 6 de copas, então, ele nos fala de uma energia assim de muita profundidade. Ela representa justamente porque aqui é o 5, né? Essa é o 6, já é a sequência. Então representa quando o medo da decepção é vencido. Então, eu vejo como uma carta muito positiva. Mas vamos ver o que que rege, assim, uma chave para entender, tá? Esse processo. E aí, é favorável, então, o Lula ganhar o segundo turno? As de paus, ou as de bastões. Sim, é favorável, vencendo toda a negatividade. Se houver essa energia, esse empenho coletivo, né? Volto a falar. Não é só uma coisa assim, ai, do Lula, de quem tá ali. Se houver esse empenho coletivo, esse fogo, essa paixão por a gente viver uma situação melhor, sim, os obstáculos podem ser removidos. E quando a gente fica muito martelando nas coisas que não são boas, na negatividade, né? A gente acaba alimentando um fluxo. Então, a gente reconhece o fluxo da decepção, a gente reconhece o que não é bom, mas depois disso a gente limpa, firma no que é bom. A gente precisa focar naquilo que a gente quer. E aí, quando esses obstáculos forem removidos, se houver essa paixão, o que, que o tarot fala? O que mais que ele nos mostra? Riqueza. Olha só, 10 de ouros. Riqueza. Então, é uma carta do naipe de ouros, inclusive. Então, provavelmente, sim. Né? Sabendo compartilhar, sabendo reconhecer as riquezas do governo Lula que houveram e querendo, né, que a gente tenha um futuro melhor, querendo que a gente, inclusive, que as riquezas da terra, porque o naipe de ouros ele fala da terra também, sejam valorizadas, sim, a possibilidade dele ganhar. Vamos abrir mais uma aqui para coroar tudo. O universo, vocês lembram que apareceu na outra leitura, né? Então, sim, a possibilidade é grandes possibilidades do Lula ganhar, tá? Só que o universo também ele nos fala de um todo, né, gente? Então, você vive nesse universo também. Você vai fazer alguma coisa? Essa carta é uma carta muito boa, muito, muito boa. Ela apareceu na outra leitura que eu fiz. Esse tarô ele tem 78 arcanos, então, por uma carta parecer repetida, vê aí nas estatísticas, né? Mas não é tão fácil uma carta aparecer 2 vezes, né? Sendo que eu gravei outra leitura faz, sei lá, 4 dias. Então, olha só, tá tudo fluindo, existe a possibilidade de uma libertação kármica dessa situação penosa que a gente tá vivendo nesse momento. Então, agora a gente vai abrir aqui para o Bolsonaro. O Bolsonaro tem possibilidade de ser reeleito no segundo turno? Então, o que aparece aqui é que vai haver um trabalho, né? Vai haver um empenho, inclusive, né, da parte dele, para que isso aconteça. Ele pode estar mexendo muito com o sentimento das pessoas,
Então aqui aparece o 2 de copas, o amor. Mas essa carta, ela tem um quê infantil, né? Porque ela retrata um amor assim romântico. Então talvez as pessoas que votam nele, elas estão achando que realmente, sim, ele é o príncipe, tá mexendo com sentimentos de muita ilusão nas pessoas, né? O cavaleiro de espadas aqui, pessoa se articulando, inclusive para ele falar coisas melhores, né? Só que, assim, difícil, né? Ele aprender. Então, vamos abrir mais cartas para ver. Existe possibilidade dele ganhar? A gente quer uma resposta mais concisa, Tarô. Mostra pra gente. Interferências. Rainha de espadas. Então, aqui já existe uma ilusão sendo cortada. Muitas máscaras estão caindo. Isso é óbvio, né? Só que aqui, falando assim no geral, é óbvio, mas assim, a rainha de espadas ela mostra que ela tá cortando mesmo, né? Com a ilusão. Então pode ser que apareçam mais revelações, mais do que já tem, né? Se você acha que foi pouco, eu não acho que foi pouco. Mas se você acha que foi pouco, pode ser que apareçam mais coisas e vindo de mulheres, tá? Que vão, digamos, cortar cabeças. Podem cortar cabeças, assim. Mas numa atitude de mostrar a verdade. E isso pode estar interferindo, né? Porque o 8 de espadas, essa carta aqui fala de interferências. Então, existem muitas interferências e podem ser interferências também dos próprios fantasmas, né? Que essa linha aqui acaba gerando. Eu quero uma resposta agora, sim ou não? Tarô, responde sim ou não. Ele pode ganhar? Ele vai ganhar? Não. Ruína. É bem provável que o Lula ganhe, tá? O 10 de espadas. Ele mesmo nem deve estar aguentando mais. Ele deve estar assim. Gente, deve ser muito difícil estar no lugar dele. O coração, né? Tá sendo atacado por várias espadas. Eles já estão na ruína com esse resultado. Energias disponíveis, tá? Mas nesse momento é isso que o tarô tá mostrando, tá bom? O que vocês acham? Desde que vocês falem com respeito, vocês podem falar aqui nos comentários, tá? Então, é isso. E desejo que essa informação possa auxiliar